A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus, eu sou o pastor Rafael. Eu gostaria de compartilhar com você algo que me chamou muito a atenção ontem à noite, quando eu acabei chegando do culto e consultando uma das minhas redes sociais, o Facebook, eu vi uma postagem de alguém que falava sobre o ministério pastoral. O ministério pastoral que sempre é visto com glamour, de forma estelar, parece que os pastores vivem de uma forma muito cômoda, de uma forma muito prazerosa, e naquela estatística feita por um instituto americano, ele demonstra uma realidade muito diferente daquilo que se vê, ou pelo menos que se imagina do ministério pastoral. E quando eu falo ministério pastoral, eu estou falando do pastor propriamente falando. Aquele que está à frente de um trabalho, que está dirigindo uma igreja. Eu não estou falando daquele que está pregando. Porque no Brasil é muito normal e natural considerar pastores itinerantes ou pregadores itinerantes como pastores. Na verdade, são evangelistas que vão de igreja em igreja, mas não têm vínculo nenhum com uma congregação no sentido de apacentar, de pastorear, de participar regularmente de todas as atividades daquela igreja. Então, essa pessoa ela não é um pastor. Pastor é aquele que está diariamente, diretamente, continuamente ligado ao rebanho, ligado às atividades da igreja, ligado a toda a congregação. Então, eu quero falar sobre o pastor. É claro que quando nós falamos pastor, eu tenho aqui no meu canal, eu gravei um vídeo explicando sobre as diferenças das igrejas, né? Igreja pentecostal, neopentecostal e igreja tradicional. Mas eu vou falar de uma maneira abrangente sobre sobre as estatísticas, sobre os números pastorais, tá bom? Essa pesquisa pesquisou e descobriu que 70% dos pastores lutam contra a depressão. 50% dos pastores sentem-se desencorajados a deixar o ministério se pudessem. É interessante falar o seguinte, é preciso falar, né? Que ministério pastoral não é exercido por vontade própria, mas sim por uma chamada, por uma vocação. É algo que o Espírito Santo fala ao coração da pessoa. É claro que hoje nós estamos vendo muitas pessoas entendendo que igreja é comércio. E por causa dos maus, os bons acabam pagando, não é verdade? Então, porque tem muitos pastores que entendem, acreditam que igreja é comércio, abrem igreja, fazem campanhas, trabalhos completamente antibíblicos, simplesmente para usurpar as finanças das pessoas, aí o mau pastor, ou o mercenário, melhor dizendo, ele acaba prejudicando o bom pastor, aquela pessoa que realmente tem uma vida no altar e que vive para Deus. Olha os números que eu falei para você, 70% dos pastores estão com depressão ou sinais de depressão. 50% eles pensam em desistir do ministério. Alguém disse que mais de 4.000 igrejas são abertas por ano e mais de 7.000 igrejas são fechadas. Ou seja, ao mesmo tempo que um número crescente de igrejas estão sendo abertas, estão se abrindo, um número maior ainda está se fechando. Por quê? Porque nem todo aquele que assume o ministério pastoral tem uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual, uma estrutura financeira e uma estrutura teológica para estar à frente daquele trabalho. Na empolgação, abre uma igreja, começa um trabalho, mas as coisas não funcionam como ele imaginava que iria funcionar, e com pouco tempo ele vai desanimar, vai entristecer e vai querer parar, ou vai parar. Tá bom? Vamos continuando aqui, olha. 50% dos pastores atuais não estarão na frente de trabalhos daqui a 5 anos. Como eu disse para você, 50% dos pastores que hoje estão na ativa, pastoreando, pregando, cuidando de rebanho, daqui a 5 anos não vão estar mais. Por quê? Porque o ministério ele é árduo, ele sacrifica a vida daquele que está na frente do trabalho. Não é tão glamuroso como se pensa. O pastor não é uma estrela, na verdade o pastor às vezes ele é muito humilhado. Vamos continuando aqui. 80% acredita que seu ministério prejudica a sua família.
há um crescente índice de divórcio e de separação no ministério pastoral, de pastores, onde as esposas de pastores não conseguem suportar o peso, a cobrança ministerial que recai sobre elas. Então, 80% acredita que o ministério pastoral infunde no seu relacionamento conjugal algo muito ruim. Vamos continuando. 80% das esposas dos ministros, elas se sentem excluídas. Eu sou um pastor pentecostal, e se tem algo que o ministério pentecostal faz, é desmerecer a esposa dos pastores, é colocá-la sempre para baixo. Há uma supervalorização do líder, do pastor, o cabeça, etc. Mas a família do pastor é deixada de lado. A esposa do pastor vive rebaixada. Vou repetir novamente. Existem as divisões ministeriais, ou as divisões eclesiásticas, né? Igreja pentecostal, igreja tradicional. As neopentecostais hoje consagram-se mulheres, levam mulheres a bispa, a pastoras, a apóstolas. Esses ministérios que biblicamente não possuem. Mas as igrejas tradicionais acabam colocando a esposa realmente numa posição muito de humilhação. E como eu disse para você, essa estatística ela nos dá um pouco de medo. Continua dizendo assim, olha, 70% dos pastores não tem 70% não tem alguém que considere como um amigo próximo. E eu posso falar particularmente com isso. O pastor ele não tem amigos. Aqueles que dividem o ministério pastoral junto com ele são companheiros ministeriais. A igreja olha para o pastor e não, os membros, os obreiros, não o veem como amigo. E muitas vezes o pastor precisa de um conselho, precisa desabafar, ele não tem uma pessoa próxima a ele. Isso faz com que o pastor entre numa verdadeira crise emocional, entre numa crise que venha o abater. Vou repetir novamente, 70% dos pastores não têm amigos, ou não tem pessoas que ele considere como amigos. Vou pular aqui, olha, 80% não estarão mais no ministério pastoral daqui a 10 anos. Lembre-se que lá atrás 50% não estarão daqui 5 anos. E 80%, ou seja, vai havendo uma desistência cada vez maior. 250 pastores deixam os ministérios todo o mês. Ou seja, ministério pastoral não é só glamour. Pastores estão enfrentando depressão, estão enfrentando crise de ansiedade, pastores estão enfrentando crise de burnout, e muitos, tem aumentado muito o índice de suicídio. Há uma página aqui da CEPAL, onde o autor ou os autores fazem uma melhor definição da crise ministerial que estamos vivendo, e eles dizem o seguinte, olha, o suicídio de pastores, líderes e filhos cresce e preocupa-se cada vez mais. Ele continua dizendo assim, olha, de acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam contra a depressão, foi o que eu falei lá atrás. 71% se dizem esgotados e 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente a sua família e 70% dizem que não tem amigos. Então o ministério pastoral, onde muitas pessoas veem como glamour, e é normal nós vermos nas mídias e muitas pessoas ostentando, dizendo que pastor é ladrão, que pastor só quer dízimo, que pastor só quer dinheiro, é igual jogador de futebol. Pensa-se que todos os jogadores de futebol são milionários, e na verdade não são. Num país como o nosso, que é um país futebolístico, onde existe pelo menos 3 divisões principais, Série A, B e C, onde existem diversos times de futebol, aí pegamos os jogadores dos times principais que ganham salários astronômicos e nivelamos todos iguais, quando na verdade muitos jogam sequer por uma cesta básica.
No ministério pastoral é da mesma maneira. Quando se olha para algumas igrejas, como as neopentecostais, Universal, Deus e Amor, Universal, do R.S. Soares, Igreja da Graça, Plenitude, e a Mundial, onde os pastores ostentam casas em condomínios, fazendas, aí nivela-se todos no mesmo nível. E não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Eu sou pastor. E você sabia que foi feita, volto novamente uma estatística, que de uma congregação, 13% daquela igreja dizima regularmente? Ou seja, uma igreja que tem 100 pessoas, 13% são dizimistas. A igreja que eu pastoreio, esse mês entrou 2 dízimos. E aí você tem que pagar água, luz, internet. E você acha que realmente nós estamos gozando de uma vida próspera financeiramente? Não, todos trabalham. Divide o ministério pastoral com a sua vida profissional. E às vezes tem dificuldade de manter uma vida de oração, porque trabalha o dia todo, não exerce o ministério em tempo integral, porque ou o pastor trabalha, ou a esposa trabalha, ou eles dividem essa função profissional para poder trazer o sustento para casa. E as pessoas acham que todos os pastores são ladrões, roubam. Então nós vamos generalizar todas as profissões. Vamos generalizar tudo. Quando você chega no hospital, está completamente lotado, o que você pensa? Que os médicos são vagabundos. Estão lá dormindo, quando na verdade eles estão lutando para salvar vidas. Mas a primeira impressão é que eles não querem fazer nada. Então vamos generalizar. Todos os políticos são ladrões, todos os advogados são ladrões, todos os caminhoneiros também. Por quê? É fácil colocar o ministério pastoral em oposição e bater. É claro que existem os espertalhões da fé, existem os espertalhões ministeriais. Mas parece que o povo, como está escrito lá em 2 Timóteo, o povo gosta desse tipo de pessoa. Segue esse tipo de pessoa. Olha as igrejas dos pastores sérios, honestos, que realmente vivem para Deus. Muitos não têm carro próprio, não têm casa própria, vivem, trabalham o dia inteiro, às vezes como pedreiro, como servente de pedreiro, às vezes como jardineiro, não pode trabalhar à noite, então pega serviços mais braçais, mais manuais, para poder estar à noite dirigindo um culto, trazendo uma palavra, e às vezes não tem condição de preparar uma boa mensagem. Por quê? Não tem um tempo livre para isso. Tem que dividir o seu tempo com o seu trabalho. Mas a visão glamurosa é que o pastor está comendo a lã das ovelhas. Como eu disse para você, uma igreja que tem 100 pessoas, 13 dizimam. E às vezes o dízimo sequer dá para pagar o salão. Aí tem que fazer venda de pastel, brechó, para quê? Para poder arrecadar dinheiro, para poder pagar o aluguel do salão. E muitas vezes o pastor não está lá em um culto porque ele teve que trabalhar e coloca um obreiro para dirigir o culto e às vezes o obreiro não vai. Eu dirijo uma igreja com 25 pessoas que durante os cultos da semana estou eu sozinho no evangelismo. Nas quintas-feiras está 3 ou 4 pessoas. Por quê? Porque não tem assiduidade, não tem compromisso ou comprometimento das pessoas. Mas é fácil olhar para o pastor e jogar sobre o pastor a culpa de tudo. Por isso que muitos pastores estão realmente estressados, depressivos, com problemas conjugais. Vamos continuando aqui. Eu estava com a página aberta aqui, até fechou. Você pode procurar no seu celular. A causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores líderes é a depressão, associada ao esgotamento físico e emocional. Traições ministeriais, eu não sei, todos os pastores já sofreram traições ministeriais. Pessoas que ele ganha, ensina, cuida, investe na vida, e quando esta pessoa cresce um pouquinho, passa a rasteira, sai da igreja, vai para outro ministério, abre a própria congregação. Salários baixíssimos, como eu disse. Os pastores roubam. Roubam o quê, meu amado irmão? Vou repetir novamente, existem malandros, picaretas, safados, existem em todas as profissões. E ministério pastoral é muito mais do que uma profissão, é uma vocação. É uma vocação. É o homem que se sente chamado, tem a convicção, está lá cuidando, apacentando, pastoreando, e muitas vezes não recebe sequer um salário digno. E quando eu falo salário digno, eu estou falando salário mínimo. Vou repetir novamente.
generalizam por causa das igrejas neopentecostais, Universal, Igreja da Graça, onde os pastores têm casas e mansões, etc, etc, quando na verdade muitos pastores sequer conseguem levar o básico para sua casa. Divide o ministério pastoral com a sua vida profissional. Sim, pastores têm poucos amigos quando não tem nenhum. Quando não tem nenhum que divide a carga pastoral, que divide os problemas, que pode conversar, que pode sorrir. Porque se o pastor se abrir com muitas pessoas, as pessoas se entristecem, se abatem, se desanimam, se afastam da igreja. Isto é visível em reuniões nas quais a maioria... Vou continuar aqui, olha. Eu vou finalizar por aqui, porque o vídeo já está ficando um pouco longo, mas eu gostaria de falar sobre as cobranças internas e externas que o pastor enfrenta. Primeiro, as cobranças externas. O pastor ele tem que dar satisfação, geralmente o pastor ele é liderado por um pastor superior, então ele tem que dar conta ao seu pastor superior, à congregação local. O pastor ele é visto por todos. Se uma igreja tem 50 pessoas olhando para a vida do pastor. Então ele é cobrado externamente, ele é cobrado interiormente, ele é cobrado pelas condições que ele está vivendo, por outros líderes que estão próximos a ele, onde ele começa a comparar o seu ministério, o outro está crescendo, o dele não está, as coisas estão fluindo para outra pessoa, a dele não está fluindo. E hoje no Brasil parece que a fé mútua, né, a fé de muitos, pensam que o homem que foi chamado, que realmente tem fé, é aquele que a igreja é maior, que tem maior pessoa, e na verdade não é bem assim, meu amado irmão. Vou repetir novamente, as pessoas gostam de ser, as pessoas vivem perto de pessoas que são larápios. Pastores honestos, sinceros, comprometidos e compromissados, geralmente estão sozinhos, labutando, orando, jejuando, lendo a palavra, ensinando a palavra, ganhando almas para Jesus, enquanto os espertalhões da fé ludibriam, enganam, e a maioria das pessoas olham e nivela todos pelo mesmo patamar. Não é bem assim. Nós estamos vivendo uma crise ministerial. Uma crise ministerial. O aumento de suicídios no meio da liderança pastoral é imenso. No Maranhão, o pastor José de Arimateia tirou a sua própria vida. E quem encontrou o corpo dele foi a sua própria esposa quando voltou de um culto dominical. Isso é um. E os vários que enfrentando depressão, estresse, crise de burnout, enfrentando crises conjugal devido às crises ministeriais, não podendo ter uma vida contínua de oração e de leitura bíblica por causa do peso da chamada e do ministério. Meu amado irmão, a vida pastoral não é o glamour. Vou repetir novamente, não é esse glamour que se pensa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Quero voltar outras vezes aqui para comunicar um pouquinho sobre a chamada pastoral, aonde as pessoas olham, acham que são, e na verdade não são. Deus te abençoe em Cristo Jesus.